Para conversar com a gente, né, sobre esse cenário, a gente vai receber agora o mestre em Ciência Política, professor universitário, professor da Estácio BH, Lucas Andona. Professor, prazer mais uma vez tê-lo aqui conosco. Boa noite para o senhor. Boa noite, Adriana. Mais uma vez, uma satisfação revê-la e participar do seu programa. Larissa, você fica à vontade também, tá? A gente vai alternando aqui nas perguntas e nos comentários com o professor Lucas Andona. Eu vou começar, o professor, falando exatamente sobre essa situação, trazendo, inclusive, né, um trecho e uma palavra que foi utilizada pelo Cacai, pelo advogado Cacai, nessa postagem, que Lula estaria isolado. O senhor acredita que esse é um momento delicado, realmente? Adriana, eu gostaria de fazer 3 abordagens acerca dessa fala do Cacai. A primeira coisa você já falou, né? Nós não estamos tratando de um opositor ao governo, muito pelo contrário, o Cacai, além de advogado, ele tem um trânsito, não só nos tribunais, mas também entre a alta cúpula política de Brasília, e ele foi e tem sido um grande defensor do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores. Então, nós podemos classificar a fala do Cacai como efetivamente um fogo amigo. Essa é a primeira consideração que eu gostaria de fazer, ou seja, não estamos tratando daqueles ataques, sobretudo repercussões de redes sociais. Muito pelo contrário, ataques da direita que eu me refiro. Mas nós estamos tratando de um fogo amigo, de alguém que tem trânsito na cúpula do poder em Brasília. Então, isso acende, de fato, o sinal amarelo de atenção. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar nesse cenário é a questão da popularidade do presidente Lula, né? Se nós compararmos o mandato do Lula 1, do Lula 2 e agora, realmente nós temos cenários políticos e econômicos completamente diferentes. E o terceiro, que eu tenho visto a repercussão na imprensa acerca da carta aí, né, divulgada pelo advogado Antônio Carlos, que de fato seria uma tragédia, que seria algo ruim, mas eu não vejo dessa forma. Se tratando de um fogo amigo, eu vejo a carta do Cacai muito mais como uma autocrítica que o PT precisava ter feito lá atrás, por ocasião do impeachment da Dilma. Por quê? Porque as condutas da Dilma, sobretudo aquele enclausuramento no Planalto, está se repetindo agora com o presidente Lula. Então eu vejo nesse aspecto positivo a carta dele, nesse sentido da autocrítica, de acender o sinal amarelo entre os próprios aliados do presidente. Isso é um aspecto importante. Nós já tivemos aí as eleições municipais, onde o êxito do Partido dos Trabalhadores foi muito aquém do esperado e do planejado pelo próprio partido. Então, agora é numa hora oportuna fazer essa autocrítica. E um outro aspecto que eu julgo relevante também nós destacarmos, e aí eu preciso voltar um pouco mais, na primeira reunião ministerial que o presidente fez com seus ministros lá em 20 de janeiro desse ano, ele destacou muito claro que 2026 começava naquele momento, ou seja, essa divulgação, essa carta ou a opinião do Cacai vem muito desse aspecto do debate eleitoral, não desse ano, mas preparando o cenário do ano que vem. E tem um trecho da carta que tem sido pouco repercutivo, quando o Cacai coloca o Haddad como a única alternativa viável para substituir o presidente Lula. Ele coloca o Haddad como gênio, preparado, fenomenal político, e aí, nesse caso, né, nós vimos que o Haddad hoje ele está refém de um fogo amigo muito maior,
que é a questão da economia, uma vez que o governo não está entregando os resultados esperados na economia, ou seja, estamos ensaiando aí aquilo que os economistas dizem de um voo de galinha, mas que isso vai ter uma repercussão muito séria, né? Nós tivemos aí o desastre do governo em foi lidar com aquela fake news em relação ao PIX e a taxação do PIX, melhor dizendo. E agora nós vemos aí o governo batendo cabeça na repercussão de um fogo amigo, quando na verdade era muito melhor o governo ter humildade, aceitar as críticas e começar a propor soluções, porque está passando a hora do governo justificar para que veio e mostrar os resultados, porque sem mostrar resultados, realmente o Cacai tem razão. Ganhar a eleição do ano que vem vai ser muito difícil para o presidente. E eu gostaria de julgar no debate aqui também a questão da idade do Lula, né? O Lula já está com 79 anos. Nós tivemos lá nos Estados Unidos, o ano passado, a questão do Biden, que já era um octogenário, e realmente esse debate precisa, ou seja, o vigor do presidente, será que diminuiu? Eu digo esse vigor político, de negociador nato, né? Aquilo que acendeu lá no sindicato em São Paulo, será que agora o presidente ainda tem esse vigor? Ou o presidente também não estaria refém das emendas impositivas do legislativo? Então é um aspecto também que nós precisamos analisar. Boa noite, quem fala é Larissa, aqui direto da nossa redação de O Tempo em Brasília. Primeiramente, muito obrigada pela disponibilidade em conversar conosco. É um prazer realmente falar com o senhor. E professor, eu queria, na verdade, já fazer duas perguntas para o senhor na linha do que o senhor já colocou. A primeira coisa, em relação a esse vigor para negociar, principalmente com os líderes partidários ali que comandam as decisões no Congresso. A gente tem um Congresso extremamente empoderado, né? Aliás, agora nesse impasse em relação às emendas PIX, tudo bem, né? Ainda precisa de uma solução em relação a isso, mas a gente tem um Congresso que controla hoje uma fatia maior do orçamento do que no primeiro ou no segundo mandato do presidente Lula. Então, primeiro, queria saber do senhor se esse jogo de cintura, essa negociação, ela fica mais dificultada mesmo, tendo em vista essa nova configuração do Congresso em termos de poder de decisão e de deliberação ali acerca do orçamento. E a minha segunda pergunta vai na direção do que o senhor apontou em relação ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nessa carta, o Cacai aponta, né, como o senhor colocou o Fernando Haddad como esse substituto, esse único substituto possível do presidente Lula, mas a gente tem visto também a Haddad ter uma dificuldade muito grande nessa negociação com o Congresso em diversos momentos importantes para o governo federal. Queria saber, então, diante desses dois pontos de vista, como fica essa negociação do Executivo com o Congresso e os impactos disso para as eleições de 2026. Ok, Larissa, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E gostaria de colocar aqui e aí nós precisamos analisar essa situação, porque no primeiro e no segundo mandato do governo Lula, nós não tínhamos o orçamento impositivo das emendas parlamentares, ou seja, agora o cenário é outro. E me parece que a cúpula do presidente não está sabendo lidar com esse cenário diferente. Esse cenário, se nós repararmos, apesar do governo, em tese, ter uma base de apoio formada por muitos partidos, sobretudo do centro, centro-esquerda, se nós analisarmos as votações, muitos desses parlamentares que integram a base do governo têm votado contra o governo. E é exatamente por quê? Porque o orçamento é impositivo, o Congresso tem 50 bilhões de reais de emendas, então o parlamentar se sente muito confortável, mesmo sendo parte do governo, de não votar a favor do governo. E é óbvio que isso afeta a governabilidade. Agora, em relação ao Haddad, né, isso já foi tentado pelo partido, depois do desastre que foi o governo Dilma II,
de fato, colocar e trazer uma renovação no âmbito do Partido dos Trabalhadores. Isso é um fato. Agora, o Haddad precisa mostrar resultados na Fazenda. E esses resultados, eles são resultados um pouco antagônicos. Nós podemos perceber o desemprego num dos seus menores níveis históricos, e isso é saudável em termos econômicos, mas, por outro lado, nós temos uma inflação grande dos alimentos. E, ao perceber isso, o cidadão que está lá no seu dia a dia, fazendo a sua compra, fazendo o seu sacolão, ele percebe isso. E se a despensa dele, a geladeira dele está vazia, ou está com muita dificuldade de enchê-la como enchia no passado, isso vai desaguar na popularidade do presidente. O que está acontecendo agora? Nós temos a questão do café, nós temos os outros insumos também, o combustível, e isso agora já se prova, porque nós já temos várias pesquisas reiteradas que estão mostrando uma queda substancial da popularidade do presidente. Ou seja, a carta do Cacá, e ela chega em boa hora, para trazer um chacoalhar aí do governo, né? E aqui eu falo como analista político, não sou militante, e pelo contrário, estou aqui como um acadêmico e um analista político, mas colocando essa situação, por quê? Porque ele está chamando e convocando o próprio governo para fazer aquilo que a gente chama de um freio de arrumação. Olha, vamos parar, vamos ajustar a rota, porque se a gente continuar nessa rota, a reeleição de 2026, de fato, estará bastante comprometida. E eu me refiro à chance do presidente Lula em se reeleger. Agora, precisamos falar se realmente ele tem condição, porque numa entrevista que ele deu no Norte lá na semana passada, ele disse que, se estiver bem de saúde em 2026, ele vai ponderar em concorrer. Mas nós sabemos que o tombo que ele teve no ano passado foi sério, ele ficou sem viajar por muito tempo, né? Ainda tem tido toda a assessoria médica e a assistência médica aí que a idade exige, mas será que nós vamos ter um vigor aí para mais 4 anos? Então fica a dúvida, e eu acho que a carta do Cacá vem muito nesse aspecto, é dizer para o governo, falar, olha, vamos tentar colocar as coisas em ordem, porque do jeito que está, 2026 está bastante comprometido, ou pode ficar bastante comprometido. Hoje eu ouvi também um comentário sobre a possibilidade, inclusive, do Lula encerrar nesse mandato, para não correr o risco também de fechar a trajetória política dele com uma derrota, né, em 2026, que isso, para a imagem, ficaria um tanto quanto comprometida. Agora eu fico pensando, viu, professor Zandona, se realmente o PT está disposto, né, a mudar essa mentalidade ou fazer algo diferente para mudar essa realidade. Sabe por que eu te faço essa reflexão? Porque hoje nós tivemos uma reunião e uma eleição da direção do PT para mudar o estatuto. Uma reunião super tensa, foi uma reunião bem difícil, mas aí houve uma liberação de reeleição sem limite, o que tem dificultado ou vai dificultar a renovação. É contraditório, né? No momento em que vem toda essa sinalização para que o PT repense o que tem feito, vem uma reação, né, da presidência do PT para que dificulte essa renovação no partido, para que o partido seja oxigenado dentro da sua direção. É contraditório, né? Bastante, Adriana. E não só nesse aspecto, mas nós vimos que o governo tem perdido a sua capacidade de comunicar com as massas, né? O que o governo fazia no primeiro e no segundo mandato do Lula, que era exaltar a carteira assinada, exaltar os direitos trabalhistas, hoje esse discurso já não tem a repercussão necessária, porque hoje nós temos aí um universo de microempreendedores, de autônomos, que estão à parte da carteira assinada. Então, o PT, infelizmente, ele tem perdido o trem da história justamente por essa dificuldade enorme, né? Porque agora era a hora do partido se oxigenar, aceitar as críticas, né?
trocar os quadros, por que não? Vai chegar uma eleição no partido, por que não uma nova diretoria? Por que não alguém com novas ideias? Alguém que está vindo da base, dos municípios. E aí o que eles fazem? Fazem uma mudança estatutária justamente para permitir a reeleição, e permitindo a reeleição, o grupo que está coordenando o partido hoje, obviamente, suponho que vai querer continuar e vai engessar a cúpula do partido. E se engessar a cúpula do partido, esse diálogo com a base, ele vai se tensionar mais ainda. Tanto é assim que o governo, ao invés de melhorar a sua articulação política, troca o marqueteiro, coloca o marqueteiro lá, o Sidônio, justamente para tentar melhorar a comunicação do governo, muito mais querendo trocar a embalagem do produto do que o conteúdo propriamente dito, que seria justamente mostrar aquilo que o governo tem feito, né? Então nós precisamos entender. O cenário externo está pior. No terceiro mandato do Lula, né? Nós temos a questão de Israel, nós temos a questão da Ucrânia aí, que realmente o cenário está mais complicado. A chegada do Trump também está mostrando uma ascensão de uma direita radical no mundo, né? Nós vimos isso na campanha eleitoral da Alemanha, que o debate lá realmente não está fácil. E aqui o governo ainda está insistindo nas mesmas medidas que deram certo no Lula 1, no do Lula 2, com um cenário completamente diferente. Agora era a hora de mudar o remédio, agora era a hora de mudar a dose e não manter um tratamento que foi satisfatório lá atrás, mas agora se mostra completamente inócuo. Então, realmente, eu tenho colocado, e das palestras que participo, eu tenho colocado isso de uma forma bastante contundente, porque se o cenário mudou, os partidos, e eu não falo apenas do PT, têm que propor novas estratégias para o novo cenário. E o que está ocorrendo no Brasil é a dificuldade, sobretudo dos partidos de esquerda, e é algo específico dos partidos de centro-esquerda, em saber alterar, em saber entender o novo cenário e propor novas soluções que correspondam ao anseio do eleitor. O eleitor não quer comprar café de R$50 porque ele está ganhando R$1.500. Isso para ele está pesado. Mas o eleitor, professor, só te interromper um minutinho, só para pegar esse gancho, para não perder. Mas o eleitor está querendo esse discurso novo, será? O eleitor está sentindo no bolso. Se a nossa economia tivesse em céu de brigadeiro, os juros baixos, todo mundo comprando de tudo, a popularidade do presidente estaria num patamar muito acima do que está agora. E é exatamente esse aspecto. A correlação que eu quero fazer é, se a economia vai mal, isso reflete automaticamente na popularidade do presidente. E qual é o nosso cenário, a nossa perspectiva? A eleição do ano que vem. Então, se o governo não se recuperar ou começar a recuperar agora, ele não vai conseguir fazer isso, ele não vai conseguir dourar a pílula para o ano que vem vender um país que não vai estar do jeito que o marketing vai tentar apresentá-lo. Professor, seguindo essa linha também que o senhor está apontando, dá tempo de o governo fazer de fato uma mudança um pouco mais estrutural na sua forma de se comunicar com o cidadão, com o eleitor? Ainda dá tempo do governo reverter a repercussão negativa, como foi a questão da crise aí do PIX, a polêmica do PIX? Ainda dá tempo de o governo mostrar, por exemplo, que a gente está com as menores taxas de desemprego dos últimos anos? É possível, de fato, pensar em um outro cenário daqui a alguns meses? É possível falar em um aumento aí da taxa de avaliação positiva do governo ainda neste ano? É possível sim, Larissa, mas eu vejo o governo batendo muita cabeça em relação a esses aspectos. Então, assim, eu não sou muito otimista em relação a isso. O governo tem resultados positivos para apresentar ao cidadão? É óbvio que tem.
Agora, o problema é como isso chega, porque se isso chega no meio de fake news do Pix, se isso chega em meio a uma reforma tributária que o governo está tendo muita dificuldade de aprovar, e veja, estou falando também de um novo cenário que não tinha nos outros mandatos do presidente. Qual é o cenário que eu me refiro agora? O debate e o combate, na verdade, um embate entre o legislativo e o judiciário. Nós temos o judiciário agora com essas emendas impositivas que não tinham lá atrás, que começam no Dilma II, e nós temos também a situação da judicialização desses temas do Supremo e o Supremo se manifestando até travando isso, ou seja, a governabilidade no Lula I e no Lula II, tirando a questão do processo do mensalão que de fato passou e afetou e foi influenciado pelo Poder Judiciário. Fora isso, o governo Lula I e Lula II só tratava com o legislativo, eu digo no aspecto da governabilidade, não no aspecto institucional. E agora nós vemos o contrário, o governo está com dificuldades de articular essa situação com o legislativo e com o judiciário. Então agora o cenário está muito mais difícil e nós vemos algumas propostas pontuais de alguns ministros querendo articulação, querendo mostrar, ou até se colocando como pretensos aí, aspirantes a alguma carreira política, uma pretensão, uma aspiração política eleitoral para o ano que vem, mas isso está faltando articulação, né? Eu tenho, e tem sido meu objeto de estudo, nós vemos, por exemplo, a dificuldade que o governo tem de tratar com os evangélicos, pensando que todo evangélico é um pentecostal, e não é isso. Por isso que a direita consegue angariar muito mais apoio dessa vertente. Então, o governo precisa modificar. Trocaram o marqueteiro, mas tem conteúdo para o marqueteiro poder anunciar, é isso que precisa ser feito, é isso que precisa ser articulado. Agora, volta ao início da minha fala. Se o resultado que a comunicação quer propor ou quer apresentar para o eleitor, se ela não se refletir no supermercado, no bolso do cidadão, esse contato não vai existir. E a chance de um revertério no ano que vem, ou uma ascensão da direita, ou nem digo ascensão da direita, mas eu poderia falar, por exemplo, de se aprovar uma anistia, como o Bolsonaro tem apregoado. Se isso passar, o cenário inverte completamente. E são essas variáveis que nós precisamos analisar. Nem tudo está perdido, obviamente que não. Mas o governo está perdendo tempo se ele não começar a centralizar nesses aspectos do dia a dia. Tanto é assim, que aí a gente volta nessa situação que eu tinha falado do ministro Haddad, que o próprio ministro Haddad, sem sombra de dúvidas, eu acho que se colocar ele e o presidente do Banco Central, são os que mais estão levando fogo amigo. E são as áreas que agora realmente vão ter que articular para poder chegar no bolso do cidadão uma melhora econômica satisfatória. Porque num cenário diferente, como você vai propor a mesma solução? Então, isso realmente são algumas variáveis aqui, obviamente não estou exaurindo essas variáveis para o ano que vem, mas essa questão dos setores evangélicos, essa situação da economia, isso tudo precisa ser tratado. E tem mais, nós temos uma grave questão fiscal que não está equacionada e que, se não for tratada efetivamente, quando isso desaguar com a reforma tributária, nós vamos tomar um susto, porque nós vamos começar a pagar mais impostos usufruindo dos mesmos serviços públicos de quinta categoria que nós temos, mas pagando muito mais do que nós pagamos hoje. Então, isso também é temerário e é algo que vai ficar pós-2026, certamente. Mestre em Ciência Política, professor universitário da Estácio BH, Lucas Andona. Professor, sempre muito bom tê-lo aqui, viu? O senhor fala tudo de forma muito clara,
todos nós, né, nós lidamos com as notícias com mais frequência e com um ritmo maior. A gente entende, o espectador entende e a gente fica muito bem informado, né, sobre essas questões. Acho que a abertura do debate é muito importante para a gente discutir cenário político. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui, viu, professor? Obrigada. Ô, Adriana, muito obrigado. Eu continuo à disposição e boa noite a todos.